Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo com bastante notícias do Coringão, hein? É isso aí, bastante notícias boas, relevantes, contratações, tudo que envolve o mercado da bola. Ontem, hein, o Corinthians já começou o Campeonato Brasileiro, uma virada aí do Bahia, mas começou o jogo bem, mas assim, futebol você tem que aproveitar as oportunidades. Perdeu uma, perdeu duas oportunidades, o Bahia foi lá e virou o jogo. E Corinthians tentou, mas ficou nisso aí, né? 2-1 pro Bahia. Mas agora o Coringão vai focar toda a sua energia na Supercopa. E vamos faturar esse caneco aí, hein? Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Prepara aí, hein? E bora pro vídeo. A maioria das vezes que o Dorival mexe, o time fica pior. Porque o nosso banco é um horror, gente. Pelo amor de Deus, guardem essa frase que é minha e já vem já de 2025 por um bom tempo, vocês lembram dela, dessa partida. O Corinthians entrou em campo hoje com uma escalação interessante, né? O Hugo no gol, o Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e o Bidu. Depois o Dorival Júnior, ele varia dois esquemas. Ele joga no 4-3-3, com Carrillo na direita, Ranieri centralizado, isso com a bola, tá? Bidon na esquerda, e lá na frente o Memphis na esquerda, o Garro de falso 9 e o Yuri na direita. O Garro de falso 9 vem para dentro, tá? Vem para o meio, fecha e faz a espécie do losango. E aí o Memphis e o Yuri entram e o Corinthians ataca muito por dentro. É por isso que no primeiro tempo houve muita troca de passes por dentro. E o Corinthians muitas vezes atacou num 3-4-3. É legal que eu estava no campo lá, eu bati uma foto para vocês verem. Vocês podem ver aí, essa foto eu que bati pensando em vocês, pensando no pós-jogo, tá? Aqui embaixo você vai ver o Gabriel Paulista, aqui você vai ver o Ranieri no meio, e ali em cima, ali, né, não sei se pegou na foto, o Gustavo Henrique. Depois vem uma linha de 4, né? Aqui, ó, com o Mateuzinho na linha de 4, ó, pode ver, o Mateuzinho aqui é o primeiro aqui da ponta, ó, na linha de 4, Mateuzinho, tá? Por dentro, Carrillo e Bidon, e lá em cima, lá em cima o Bidu, tá? Então você tem aqui embaixo, vou começar a contar com vocês, ó, Gabriel Paulista aqui embaixo, Ranieri, Gustavo Henrique. Lá em cima na segunda linha de 4, você tá vendo uma linha aí, ó, o Bidu, o Bidon, o Carrillo e o Mateuzinho que tá com o braço assim, ó, aqui embaixo. E lá na frente, ó, o que eu falei para vocês, ó, Memphis na esquerda, Garro de falso 9 e na direita o Yuri Alberto. Você tá vendo? Esse é um 3-4-3. Esse é um 3-4-3 que o Corinthians mais atacou. Mas o Corinthians também variou para o 4-3-3. Eu não bati a foto do 4-3-3, né? Mas aí tá a foto do 3-4-3, tá? O início do primeiro tempo, até os 30 minutos quase ali do primeiro tempo, o Corinthians nesse 3-4-3 amassou o Bahia, velho, amassou, atacando por dentro, os jogadores trocando de posição, o Memphis veio para a direita, o Yuri foi para a esquerda, o Garro vinha para o meio, o Bidon entrava, cara, e eu comecei a me empolgar, porque eu comecei a ver Bidon e Garro, né, os dois trocando passes e jogando bem. O Garro jogou bem os 25 minutos iniciais. Eu critico muito o Garro, mas eu não persigo ninguém. E depois, né, um golaço, uma troca de passes maravilhosa, um bonito gol, né, do Breno Bidon. E depois o Corinthians teve a chance, né, 2 vezes com o Yuri Alberto, né, teve outras chances também no primeiro tempo, mas aquela que seria um gol maravilhoso. Começou com o Bidu, né, achando um passe por dentro, que termina com um corta-luz maravilhoso do Garro pro Yuri Alberto simplesmente matar o jogo. Se o Corinthians faz 2-0 ali, acabou. Ó, o Yuri Alberto, ele pode ser o bonitinho, o de cueca, o que fez o gol contra o Velo Clube, mas desculpe, velho, o que tem de jogos, ele fez gol na final da Copa do Brasil, mas o que teve de jogos que o Corinthians deixou de ganhar, ou que o Corinthians perdeu, ou empatou, por conta da ruindade do Yuri Alberto, cara, isso, se a gente fosse contabilizar, com certeza a porcentagem é muito maior do que ele decidiu até hoje, porque eu lembro contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, paradinha, o Corinthians estava amassando o Flamengo. Tava ou não tava? Não estou exagerando, não. O Corinthians parecia que não era o Corinthians.
jogando contra o poderoso Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, amassou o Flamengo. Aí o Yuri Alberto vai lá, perde o pênalti, o Flamengo faz o gol. Pô, aí na Vila Belmiro, o Yuri Alberto com paradinha de novo, porque ele deu paradinha. Ele não deu cavada, mas deu paradinha, o Yuri Alberto, e bateu o pênalti para fora. Contra o Santos a mesma coisa, né? E hoje, pô, ele teve 2 chances para matar o jogo. 2 chances para matar o jogo. O Corinthians poderia ter vencido o primeiro tempo por 3-0, 3-1, 2-0. O Corinthians jogou para ganhar o primeiro tempo. O Corinthians jogou melhor que o Bahia no primeiro tempo. O Corinthians, ele consegue tomar a virada ainda no primeiro tempo, cara, de uma forma assim que foi esdrúxula, velho. Que foi esdrúxula, né? Você pega o primeiro gol do Bahia, pô, o Garro andando em campo, deixou o cara seguir na jogada. Aí você vai ver, no gol do Bahia do Jean Lucas, você vai ver muita coisa errada ali, muita coisa errada. Por exemplo, quem errou no gol do Jean Lucas? Quem falhou para mim de fato, quem errou para mim de fato no gol do Jean Lucas foi o pior jogador da partida e que, incrivelmente, né, o Dorival não tirou ele do time, que se chama Ranieri. Ele simplesmente, você pegar a jogada, vendo da Vila ao vivo, eu estava lá hoje ao vivo, e vocês sabem que também não preciso nem estar ao vivo para ver, na TV você vai ver isso. Cara, o Ranieri baixa a linha, ele baixa demais a linha para marcar a bola. O Bidu tá na do Gilberto. O Gilberto tá aqui, o Bidu tá na dele. Simplesmente o Ranieri, ele baixa a linha para ficar marcando a bola, olhando para a bola. Quando ele baixa a linha, ele deixa o Jean Lucas livre. O Ranieri marca a bola e deixa né, o Jean Lucas livre para dar um tapa de primeira e mandar a bola no ângulo do goleiro Hugo, né? Uma vergonha, o Hugo nem pulou na bola, enfim. Resumindo, o título dessa live, desse pós-jogo, a derrota do Corinthians expõe a necessidade de reforços e expõe a ruindade de muito jogador. Então eu tô falando ainda do time titular, que tomou a virada para o Bahia, no Ranieri afundando quando não é para afundar, porque não tem noção de posicionamento, e o Bahia faz o gol, nosso goleiro não quer pular. E depois, uma atrapalhada. Teve lances que o Bahia cruzou, o goleiro não soltou a bola. O Dorival muda as peças, o time piora. E tem uma frase que é muito minha, né? Nesse time do Dorival. Toda vez que o Dorival mexe, a maioria das vezes que o Dorival mexe, o time fica pior. Porque o nosso banco é um horror, gente. Pelo amor de Deus. Guardem essa frase que é minha. E já vem já de 2025 por um bom tempo, vocês lembram dela. Vitinho. Eu falei que era ruim. Vitinho quase bom. O irmão gêmeo do Thales Magno. E esse nem mexe os ombros ainda, né? Cara, o cara não sabe dominar uma bola. O Vitinho não sabe jogar bola. Aí você pega o Guinegão, que eu falei, né, no início da passagem dele no Corinthians, eu falei, é ruim, é caneleiro, não vai ser titular do Corinthians nunca. E aí ele mete 5 gols na sequência, né? 4 gols e uma assistência, eu acho que foi isso, participação em 5 gols, e aí o mundo cai abaixo. E os caras começam a me detonar. Na época eu até peguei leve também, comecei a ver coisas boas no Guinegão, para não ser massacrado por vocês também, né? Ó, o Guinegão é esforçado, ele conhece as limitações dele, ele ajuda a marcar a saída de bola, e ele tá confiante, a bola tá vindo e ele tá guardando. Mas, pô, o cara vai correr com a bola, tropeça na bola, na ponta direita, vocês viram? Cara, o Pedro Raul horroroso, o Guinegão horroroso, o Vitinho horroroso, o Matheus Pereira entrou mal demais. Cara, o time só foi caindo de qualidade. O Vitinho jogou mal hoje e é ruim. O Pedro Raul jogou mal hoje e é ruim. O Guinegão jogou mal hoje e é ruim. Agora, o Matheus Pereira jogou mal hoje, mas não é ruim. O André jogou mal hoje, mas não é ruim. Entendeu? Nesta quarta-feira, o Corinthians recebeu uma proposta oficial do Fenerbahçe da Turquia pelo atacante Yuri Alberto. No entanto, a oferta foi inferior à formalizada pela Lazio da Itália, que foi recusada recentemente. Informação aí que está chegando, né? Corinthians recusou, né, a proposta aí, do Fenerbahçe da Turquia pro
pro Yuri Alberto. E agora eu não sei como vai ficar a situação do Corinthians. Por quê? O Dorival pediu 6 reforços. Cara, sobre outros reforços, vamos lá. O Corinthians está recebendo uma enxurrada de zagueiros oferecidos. O Dorival falou no coletivo que o Corinthians quer um zagueiro. Depois que ele falou isso, amigo, os empresários não param de ligar para o Marcelo Paes oferecendo reforço, oferecendo zagueiros para o Corinthians, tá? Zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, Patrick, do Novo Horizontino, Lucas Veríssimo agrada, mas é muito difícil. Enfim, a gente vai descobrir os nomes dos zagueiros, mas está tendo uma chuva de zagueiros. Então vamos lá, o Dorival quer 5 reforços. Dorival quer volante, meia, lateral e mais 2 atacantes. Vou repetir. Volante, meia, lateral e 2 atacantes. E um zagueiro também, porque ele falou 5 ou 6, né? E um zagueiro também. Então, zagueiro, volante, meia, lateral e 2 atacantes. 6 reforços. Agora vamos em busca dos nomes, né? O Corinthians busca um parceiro no mercado para tentar renovar o contrato do Memphis. O Corinthians só vai renovar com o Memphis se ele arrumar um novo parceiro que pague 100% do salário do Memphis. O Corinthians ainda vai tentar que o Memphis reduza o seu salário mensal para que seja mais fácil ou menos difícil encontrar um parceiro para pagar o salário dele. 2 coisas. Primeiro, eu não renovaria com o Memphis em hipótese alguma. Mesmo que ele faça o gol do título da Supercopa domingo, como fez o gol da final da Copa do Brasil, como ajudou também muito o Corinthians na final do Paulista. Segundo, eu vou falar uma coisa agora que é a pura verdade. Eu não sei o que é mais difícil. Preste atenção no que eu vou falar. Eu não sei o que é mais difícil. O Corinthians arrumar um novo parceiro para pagar 100% do salário do Memphis para ele renovar, ou o empresário do Memphis achar um clube idiota que cubra ou que dê ao Memphis um contrato que ele tem no Corinthians hoje. Um contrato muito mal feito de 6 milhões de reais por mês. Fora gatilhos e tudo que ele tem direito. Então eu vou repetir. Eu não sei o que é mais difícil. O Corinthians arrumar um parceiro para renovar com o Memphis, porque, meu amigo, nem buscaria esse parceiro, ou os agentes do Memphis e o staff dele conseguiram um contrato para ele igual ao do Corinthians. Não consegue, porque esse contrato é lunático, esse contrato ele é para destruir o Corinthians, esse contrato é para ser refém de um jogador que, meu amigo, anda em campo, um jogador arrogante, um jogador vaidoso, um jogador soberbo, um jogador mala, é tudo isso que é o Memphis Depay. Agora, sabe jogar? Sabe jogar, mas não aguenta mais jogar. Não aguenta mais jogar, entendeu? Eu quero ver o staff do Memphis, eu desafio o staff do Memphis a achar um contrato melhor nesse mundo hoje que seja melhor que o dele no Corinthians. Não acha nunca. E ele tá nervosinho porque o Corinthians está devendo para ele. Ele tá nervosinho porque o Corinthians está devendo para ele. Aquela carinha dele chegando no hotel em Santos não é à toa. Ele faz de propósito para todo mundo ver que ele está insatisfeito. Tá insatisfeito? Vai embora, filho. O Corinthians enfrentou o Bahia em Santos e o tricolor de aço levou a melhor. Lucas Herrero estava na vila mais famosa do Brasil e conta pra gente como é que foi esse jogo. Fala aí, Herrero. É isso, Mi. Deu Bahia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite a você e a todo mundo que acompanha o Esporte Total. Corinthians jogando na Vila Belmiro como mandante para ter um dia a mais de descanso pensando na Supercopa do Brasil. Só que dentro de campo as coisas não funcionaram tão bem assim. Antes de falar sobre os 90 minutos, teve uma homenagem para Marcelinho Carioca antes da bola rolar. Ele que 30 anos atrás marcou um golaço de placa aqui na Vila Belmiro, eleito inclusive um dos gols mais bonitos da história
vitória do Corinthians em 1996 contra o próprio Santos. E aí, quando a bola rolou, tivemos a novidade de Memphis Depay, não só relacionado como começando a partida entre os titulares depois de pouco mais de um mês, ou seja, isso é um bom sinal pensando na grande decisão de domingo em Brasília contra o Flamengo. Quando a bola rolou, aí sim, aos 11 minutos, Breno Bidon recebeu um belo passe de Rodrigo Garro e abriu o placar para o Corinthians. No começo da partida, o Timão pressionava e pressionava bastante, com o Yuri Alberto ainda tendo uma chance cara a cara com o goleiro e perdendo. O próprio Yuri, camisa 9, teve mais uma possibilidade e fez o segundo gol, mas estava impedido. Com isso, esse gol foi anulado. O Corinthians tentando ampliar, só que o tricolor de aço, o Bahia, treinado por Rogério Ceni, fez um golaço, gol de empate ainda no meio da primeira etapa, com cerca de 35 minutos. Jean Lucas recebeu um passe do Gilberto e deslocou o Hugo Souza. Um belíssimo gol, tudo igual, Corinthians 1, Bahia também 1. E antes mesmo do fim da primeira etapa, pênalti para o tricolor baiano, que aconteceu como? Primeiro, uma belíssima jogada do Ademir, que deslocou a defesa corintiana, conseguiu passar pelo Gustavo Henrique, bateu para a defesa do Hugo Souza e no rebote o goleirão corintiano acabou derrubando o Ademir. Com isso, pênalti que William José, aquele mesmo em São Paulo, bateu e converteu. Primeiro tempo acabando então, Bahia 2, Corinthians 1. Na segunda etapa, o Timão foi para cima buscando o empate, né? Teve chance com o Bidu no segundo pau, na segunda trave. O próprio Garro de fora da área bateu para uma boa defesa do Ronaldo. Memphis Depay cara a cara com o Ronaldo, a queima-roupa, e o goleirão do Bahia foi melhor mais uma vez. No rebote, o Bidon mandou no travessão, o Corinthians pressionava, mas não conseguia o empate. Aí era hora do Dorival Júnior começar a mexer na equipe, né? Fez algumas mudanças pensando na Supercopa. Tirou o Memphis, tirou o Yuri, tirou o Garro, e o Corinthians tentava nas bolas aéreas e não conseguia. Ainda no fim do jogo, o Michel Araújo foi expulso, ele que tinha entrado e 10 minutos depois levou não só o cartão amarelo, como também o cartão vermelho, deu uma cotovelada e deixou o Bahia com um a menos. Mas como foi no fim da partida, não alterou o placar do jogo, portanto, Bahia 100% na temporada 2, Corinthians 1. Timão agora tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas na temporada, e o Bahia tem 6 vitórias em 6 jogos. No final de semana, o Timão tem pela frente o Flamengo, né, na grande decisão, a Supercopa do Brasil, buscando o segundo título dessa competição. Corinthians que venceu o próprio Flamengo em 1991 e agora joga no estádio Mané Garrincha, enquanto o Bahia enfrenta o Porto, também pelo campeonato estadual, na verdade, uma partida importante, né, pelo campeonato baiano. Tá certo, Mi? É isso. Informações de Corinthians e Bahia. O tricolor de aço conseguiu levar melhor sobre o Timão nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Volto com você. Perfeito, obrigada, Herrero. É isso, então o Corinthians não conseguiu nessa vitória na estreia do Brasileirão. Lembrando também que foram 8 rodadas, né? Hoje, gente, muito jogo que você vai acompanhar aqui no Esporte Total. E como o Herrero disse também, o Corinthians tem pela frente, então, a grande final, a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Bom, ainda falando sobre esse jogo, a gente vai ver agora, então, o que o técnico Dorival Júnior disse pós-jogo e também o técnico Rogério Ceni. Vamos escutá-los. Bom, eu acho que é um enredo que nós já conhecemos, né? O ano passado nós tivemos N jogos atuando dessa maneira, criando inúmeras oportunidades, não finalizando a partida e, de repente, em erros pontuais, acabamos tomando gols que nos tiraram uma possibilidade de estarmos muito melhor na fase anterior, no ano anterior, no campeonato anterior, e eu espero que não aconteça isso esse ano, que esse ano nós possamos corrigir o erro de hoje, naturalmente, entendendo ser um início, mas todo início ele requer um cuidado ainda maior, especial. Entendo que foi o time que menos se preparou para esse momento, tanto nós quanto o Vasco tivemos dificuldades em razão de virmos de 15 dias a mais do que todos, não fizemos uma pré-temporada adequada e estamos tendo que jogar praticamente revezando boa parte do elenco para que possamos ter a melhor formação possível no jogo de domingo. Tanto é que hoje as minhas alterações não foram técnicas, não foram táticas, foram muito mais no sentido de preservar o máximo possível para que possamos ter um time forte no domingo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Eu acho que nós estamos fazendo um malabarismo muito grande para podermos contratar jogadores que venham e possam nos dar uma resposta, como tem acontecido, mesmo não tendo como investir. Está de parabéns o Marcelo e a diretoria pelo malabarismo que estão fazendo para buscarmos contratações. Vamos enfrentar um adversário poderosíssimo no domingo, que nesse momento, e felizmente pelo trabalho que lá foi desenvolvido, podem fazer contratações desse vulto, tirando um jogador de uma Premier League. Eu acho que isso daí é um fato importante, mas mesmo assim nós teremos um Corinthians valente, um Corinthians que vai entregar tudo que for possível em busca de um grande resultado, mesmo conhecendo e respeitando os valores, a tradição e as qualidades da equipe adversária. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muitas notícias muito boas, relevantes, né? O Coringão não jogou muito bem, desperdiçou muita oportunidade no jogo contra o Bahia, né? Na Vila Belmiro. Mas, bola pra frente, o Coringão vai treinando. E domingão tem um super jogo, hein? Super Copa do Brasil. O Coringão vai levantar o caneco, hein? Vamos que vamos com muita raça e determinação. Já deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos com bastante notícias muito boas, relevantes sobre o nosso timão, hein? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e vai, Corinthians!